Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast MVP, podcast do Startups. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana Rolfini, editora do portal Startups. E, infelizmente, este é o último episódio dessa segunda temporada, mas ele será muito especial, porque uma mulher apresentando e entrevistando uma outra mulher muito especial do ecossistema. E depois a gente volta pra cozinha, né, Fabi? Volta pra cozinha? Não, que cozinha, gente. A cozinha vai pro marido. A louça aqui em casa é pro marido. Aqui também. Não é, gente? Vida moderna, divisão de tarefas. É isso. Bom, gente, eu tô falando de ninguém menos que ela, que ajudou o Duolingo a saltar de 3 milhões para 200 milhões de usuários no mundo. Já fez um pitch para ninguém menos que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e que desde 2020 é cofundadora e CEO da Latitude, plataforma de empreendedorismo e fundo de investimento focado em startups latino-americanas. Estou falando de Gina Gotthill. E aí, querida, muito obrigada por participar desse episódio. Tudo Prazer certo? é meu, Fabi. Obrigada pelo convite. Muito bem, maravilha. Bom, eu já vou começar aqui puxando pelo Duolingo. Você ajudou o Duolingo a se popularizar também na América Latina. Duolingo foi de 2013 a 2018. Nesses 10 anos, se você estivesse com o mesmo desafio e passado toda a sua experiência, agora com Latitude, enfim, o que você faria de diferente? Tudo. Não, é uma boa pergunta, e na verdade nada, porque deu tudo muito certo, né? Mas eu diria que assim, se eu estivesse fazendo a mesma coisa hoje, eu acho que eu teria feito um trabalho pior, porque tem um certo elemento de ter 20 e poucos anos e não entender quais são os seus limites, que você vai, atira para todos os lados e faz as coisas erradas e tem chance de dar certo, sabe? Então, por exemplo, Fabi, você é jornalista, né? O Gustavo é jornalista. Vocês sabem que, assim, quando alguém pega e manda pitch para todo mundo igual, assim, a mesma coisa não é uma prática boa de relações públicas. Mas eu não sabendo nada, mandei mensagem para todo mundo que tinha, tem coisa do Duolingo, tem coisa do Tumblr, e deu certo. E a audácia, né, de pegar e falar assim, tá, vocês querem que eu lance Duolingo na China? Eu vou. Pode ser até que hoje em dia eu iria, mas eu acho que tem um elemento assim de tipo pura ignorância que pode até ajudar na visão de uma startup do ponto de vista de megalomania e falta de noção do que você não pode fazer. O que eu aprendi com o tempo, e principalmente no começo do meu trabalho com o Tumblr e no Duolingo, e que acho que hoje eu entendo muito melhor, é o poder da priorização. Porque quando você começa a fazer um negócio assim que tá muito pequeno, você pode fazer qualquer coisa para fazer o negócio crescer, tem tipo infinitas táticas e entender como priorizá-las, baseado tipo no esforço que vai levar e no possível retorno de investimento nessas táticas, é super importante e acho que é muito fácil de não priorizar a priorização e isso pode te machucar muito a longo prazo. Sim, com certeza. E falando em táticas, táticas de growth tradicionais mudaram muito com a adoção de novas tecnologias, evolução do mercado, enfim. Como CEO agora da Latitude, o que você prioriza para o crescimento da empresa que você antes não priorizava em outros negócios? Fabi, eu acho que eu sou um pouco boring nesse sentido, porque eu acho que eu não mudei tanto assim nesse tempo. O que eu acho é que uma coisa que a gente não priorizou, tanto no Tumblr quanto no Duolingo, foi marketing pago. E a gente não priorizou marketing pago porque não tinha dinheiro para fazer marketing pago. Assim, as duas empresas tinham recebido investimento, mas ninguém me deu uma verba para gastar em marketing pago, então eu tive que me virar. Eu acho que nessa mesma época, 2010 a 2000 talvez até recentemente, mais e mais startups começaram a ficar dependente de marketing pago, porque a gente acha que a gente tem uma grande vantagem de poder testar as coisas no Facebook, Google Ads, nananã, e começa a dar um retorno, e aí você acaba ficando viciado nesse crescimento, porque você não consegue parar, tirar essa verba, porque senão o seu número de usuário cai. Então, e aí, quando você foca muito em marketing pago, você não tem que entender, de fato,
se o seu produto ou sua startup está realmente suprindo uma necessidade do consumidor de forma escalável, se a sua retenção é uma retenção básica que vai levar a crescimento. Então, eu continuo não priorizando o marketing pago. Na Latitude, por exemplo, a gente faz muita coisa que não é... a gente não faz marketing pago. A gente vai agora testar uma mini agenciazinha para o Vamos Latam Summit, que é o evento que a gente vai ter no fim de setembro, só para atingir alguns mercados diferentes, por exemplo, mulheres e minorias, mas em geral a gente não usa marketing pago. A gente pensa muito em como fazer com que o maior número de pessoas que se interessem pelo nosso produto, mesmo como eu fazia no Duolingo, receba essa mensagem de forma escalável e sem colocar o budget lá. Você acha que a mídia paga acaba mascarando, de certa forma, a relação ali de entendimento do perfil do seu cliente, consumidor, enfim, de alguma Eu forma? acho que sim, a não ser que você tenha alguém na equipe que entenda muito bem, assim, dados e saiba o que está fazendo, está levando isso muito a sério e não esteja usando marketing pago para chegar num... Isso para startup é muito no começo da trajetória. Mas que não esteja usando marketing pago para atingir o maior número de consumidor, mas usando o marketing pago como forma de pesquisa, para entender quais são os públicos que estão respondendo a quais mensagens, a quais imagens que estão se interessando pela sua oferta, quais são as mensagens que chegam desse público, para que uma vez que esse público descubra o seu produto ou plataforma, ele ou ela tenha maior chance de ter uma retenção alta e usando esse público para chegar num número de usuários que você precisa, talvez para ter significância estatística para poder fazer testes A/B. Se você está usando marketing pago de forma estratégica, assim, eu acho que super vale. Mas, assim, contratar alguém que faz marketing pago dentro da empresa só para ver os números subir e não aprender com isso vai te custar muito no longo prazo. Aí, gente, dica valiosa, hein? Aliás, gente, eu não sei se vocês sabiam, vocês que nos ouvem pelo Spotify, aliás, já aproveite e siga o nosso podcast para ouvir os episódios anteriores da primeira temporada também. Vocês que nos veem no YouTube, se inscreva no canal do Startups. Não sei se vocês sabiam, mas Dona Gina é formada em filosofia e neurociência. Agora eu quero saber o que te levou a migrar para a tecnologia. Olha, Fabi, só para que não seja não tenha nenhuma mentira, assim, eu me formei de fato em filosofia. Eu também tenho um passado em neurociência, no sentido que eu fiz muitas aulas de neurociência na faculdade aqui nos Estados Unidos e depois trabalhei num laboratório de neurociência e acabei sendo coautora de um estudo de neurociência. Então até tem embasamento aí, mas eu não tenho um degree, como fala, não tenho um diploma de neurociência. Eu queria ser atriz e depois eu queria ser... e depois eu queria fazer cinema, assim, era meu sonho, eu queria escrever roteiros, eu sempre amei escrever e de alguma forma salvar o mundo, tá? Isso assim, Gina com 14, 15 anos. E eu achei que estudar filosofia, antropologia, neurociência, essas coisas me dariam uma base para conseguir pensar de forma mais ampla, lógica, e entender também como observar fatos, né? Porque quando você olha o cérebro, você vê reações cerebrais, e começar a entender, assim, aprender a pensar e depois usar isso tudo que eu aprendi para colocar em alguma outra coisa. Então nunca foi uma intenção minha nem ser filósofa e nem ser neurocientista. Eu considerei ser neurocientista na época que eu trabalhei nesse laboratório, mas você fica muito assim, tipo, underground, sabe? Num lugar sem janela, olhando o computador o dia inteiro, usando uma plataforma chamada MATLAB. É uma coisa meio assim, que era deprimente para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de interagir com o mundo e ver o sol. Exato, para quem queria ser atriz, imagina, ficar lá enclausurada. Exato. Outra coisa que eu aprendi, que talvez, não sei se é interessante, mas eu comecei a entender que, na verdade, esses estudos de neurociência, pela minha experiência muito limitada, são muito complicados, porque para você conseguir chegar a algum tipo de conclusão real, você tem que ter uma hipótese muito, muito, muito específica sobre uma pergunta muito, muito, muito pequenininha. Se você faz uma hipótese ou uma pergunta que é um pouco maior do que o pequenininha, você não consegue chegar a uma conclusão. Então, é trabalho de formiguinha, é um trabalho bem difícil. E é muito acadêmica, acadêmicos gostam de falar com acadêmicos e o mundo inteiro não entende o que eles estão falando. Então, não é Resumindo, é isso. Mas assim, meu sonho sempre foi morar em Nova York, né? Apesar de, assim, primeiro que lugar, o meu sonho era salvar o mundo. Tipo, trabalhar numa ONG, sabe? Bill Gates Foundation.
eu mandei 100 aplicações, como fala, tipo, para conseguir emprego quando eu me formei, não consegui nenhum. Então não é que foi assim por opção que eu cheguei onde eu cheguei, foi meio que não tinha opção. E tudo que eu queria era morar em Nova York, porque o meu pai tinha passado um ano em Nova York quando ele tinha 20 e poucos anos. Então eu cresci com fotos de Nova York pela minha casa inteira no Brasil. Então pra mim era assim, o lugar que tipo, precisava conseguir. Mas não tinha emprego, tava no auge da recessão, né? 2008, 2009. Tinha acabado de acontecer o Lehman Crash. E então eu consegui um estagico numa empresica fazendo um trabalho assim. Hoje em dia eu falo que é super importante, que eu trabalhei com a LVMH, é verdade, mas eu tava numa agenciazinha, sendo a pessoa que fazia mídias sociais pra DKNY, que é uma marca importante, mas eu comecei a ser a pessoa que tinha que ler todos os tweets que tinha sobre a DKNY e categorizar se era positivo ou negativo e qual que era o item de roupa que eles estavam que estava se referindo. O tweet. Então, uma coisa muito assim. E comecei a ir. E aí fui indo, assim, ganhando na dica de nada pra Nova York, morando num apartamento bem chulé, falando em janelas. Tinha uma só, num apartamento inteiro, que eram 2 quartinhos pequenininhos, só tinha uma janelinha. E dava para um outro prédio, né? Então dava para ouvir. Aí tinha sempre muitos pombos lá. Então comecei lá. E aí fui indo. E muitas coisas deram errado, assim, consegui um emprego, mas aí assim, eu tive que mudar por causa de visto, fui para outro, daí assim, as coisas eram bem erradas. E eu descobri o mundo de startup e de tecnologia porque quando eu estava trabalhando em uma dessas agências, eu conheci o Tumblr. E eu achei que seria legal, era American Express Publishing, o meu cliente. Então eles faziam revistas, Travel and Leisure e Food and Wine. E eu achei que seria muito legal colocar no Tumblr, que era uma plataforma nova e muito visual. Achei que ia ser legal a gente testar, porque era uma agência de mídias digitais. Entrei em contato com o Tumblr na época e falei, se vocês me ajudarem a fazer um trabalho muito bom pro meu cliente, eu tinha 24, tá? Então, tipo, de novo, o que você sabe nada? Nenhum desrespeito a quem tem 24 anos, tá? Eu Claro. Velha de 37, olhando pra trás pra mim com 24. Pronto, já acaba de me chamar de velha também, porque eu tenho 37. Obrigada. Nada, eu tô sendo realista e a gente tá falando da idade de Ai, que 24 anos. Bom, eu achei que seria legal colocar eles no Tumblr. Falei, vocês me ajudam a fazer um trabalho muito bom pro meu cliente. E aí vocês podem usar American Express Publishing como exemplo para outros clientes. Então, vamos se ajudar, assim. E aí não deu certo esse emprego, eu perdi meu visto de novo, voltei pro Brasil. E aí o Tumblr entrou em contato comigo e falou, você não é brasileira? A gente tá pensando se a gente quer expandir pro Brasil. E Nossa. aí eu acabei, assim, eu não ia aceitar no começo, porque eu tava muito, assim, como filósofa, pensando, cara, esse mundo de tentar conseguir empregos melhores e salários melhores e ficar indo nesse, sabe? Que nem hamster, é um mundo que não é pra mim, eu quero ganhar um mínimo necessário e morar numa fazenda. Esse era o meu plano de vida. E salvar o mundo. Não, eu já tinha desistido de salvar o mundo, porque a empresa me contratou. Então, pelo menos, não vou destruir o mundo, vou morar numa fazenda e vou ficar lá bonitinho, lá no cantinho. Mas eles acabaram me contratando para um projeto curto para ajudá-los a encontrar alguém assim, country manager no Brasil e lançar o Tumblr no Brasil. E aí a gente acabou se dando super bem e eles me contrataram para um prazo mais longo. E foi aí que eu descobri esse mundo assim de, nossa, startups, empresas de tecnologia. E o fato que esses americanos estão tentando entender como entrar na América Latina, porque são mercados grandes, e não sabem nem por onde começar, não sabem a diferença entre Chile e Brasil, sabe? Tipo, o português, assim, é ainda mais difícil do que espanhol. E sendo que na América Latina tudo é muito baseado nos seus relacionamentos, né? Então, no mundo inteiro, acho que esse é o caso, mas especialmente na América Latina, a gente tende a ser muito mais ligado nesses relacionamentos. Então, é difícil para um gringo entrar no nosso mercado. E aí eu comecei eu abri uma agenciazinha para servir startups americanas, empresas de tecnologia americana, tentando entrar no mercado brasileiro. E como eles não sabiam a diferença entre nenhum de nós, era tipo Brasil, Chile, Argentina e México. E eu nunca tinha ido para o México ainda. Mas comecei a fazer isso. E aí, assim, o final dessa história é que o Duolingo foi um dos meus primeiros clientes. E eu amava trabalhar com eles por causa da missão de salvar o mundo, que é trazer educação de idiomas grátis para o mundo todo, sendo que aprender inglês pode dobrar ou triplicar o seu potencial salarial, e a maioria da população brasileira, ou do mundo inteiro, mas vamos falar da brasileira, nunca vai ter a oportunidade de aprender inglês. São 3% das pessoas da população, 3% da população que fala inglês no Brasil.
E mesmo falar inglês é difícil, porque você aprende com professores que não falam inglês direito, a maioria das pessoas não tem Uhum. a educação privada para viajar para o exterior. Então, você não tem a chance de conseguir uma habilidade que vai te conseguir um emprego muito melhor, um salário muito melhor, uma oportunidade muito melhor para sua família. Então, na verdade, foi esse quesito de querer salvar o mundo que me levou a trabalhar para o Duolingo e Uhum. ficar com eles assim a longo prazo mesmo. Ah, muito legal sua trajetória. Aí, gente, aposto que vocês não faziam ideia desses detalhes, desses altos e baixos. É isso que é legal da gente saber dos bastidores, da trajetória de sucesso dos nossos amigos executivos do ecossistema. Sim, tem muitos mais baixos que a gente pode cobrir em outro episódio. Vamos fazer um episódio só dos baixos. Sim. Eu quero lançar um podcast, na verdade, estou falando isso há 2 anos, eu preciso fazer. Eu quero lançar um podcast e entrevistar pessoas bem-sucedidas só sobre os baixos. Sério? Sério. Acho muito interessante. É, Esconde, porque não é bonito, sabe? sim. Eu fiz uma matéria de uma startup, eu tinha entrevistado falando, super legal, e aí depois de um tempo quebrou, teve que fechar, e dei essa matéria, é importante, assim, a pessoa ficou meio receosa de dar entrevista, eu falei, não, faz parte e serve de exemplo, muita gente pode estar passando pelo mesmo, tem que falar da parte que não deu certo, Não, né? total. E ainda, principalmente no mundo de startups, e ainda, principalmente esse ano, vai ter muita startup que não vai dar certo. Não é porque o founder não é bom, não é porque a oportunidade não tá lá, é porque não deu, porque o mercado tá difícil. E aí, você compartilhar sua história, você ajuda muitos outros founders a não se sentirem sozinhos, mas também Exato. a entender como operar num momento assim. E o fato é que quando a gente avalia startups na Latitude, quando muitos VCs avaliam empresas, saber que você já passou por isso uma vez, já quebrou, acaba sendo um fator positivo, né? Na maioria das vezes, com Uhum. exceções. Sim, com certeza. Tipo, É... quebramos porque comprei um avião para minha esposa, não é um exemplo bom. Exato. Ai, ai. Bom, eu ia comentar contigo, você até falou sobre isso, é, pelo menos aí quase 20 anos morando nos Estados Unidos. Nesses 20 anos, o que que você tem acompanhado, o que que você pode destacar das principais diferenças que você vê do mercado americano para o mercado latino-americano? Tem muitas. Em primeiro lugar, o mercado americano, né, quando você fala de Silicon Valley, é muito avançado porque existem startups, existem VCs há mais tempo. Então, existe Tá. coisa acontecendo, existe pessoas passando pela experiência de levantar capital, de criar startups do zero há mais tempo. Tem mais universidades que são consideradas as universidades melhores do mundo e que Uhum. começaram a especializar em engenharia e tecnologia há mais tempo. O Brasil, em particular, tem faculdades incríveis e tem faculdades incríveis com foco em engenharia. Então, a gente é forte nesse quesito, mas mesmo assim, ainda não se compara. Então, isso sempre, assim, isso faz com que a gente tenha muito mais oportunidade pela frente. Pelo menos é assim que eu vejo na Latitude. Então, agora, Uhum. a gente está num momento agora muito legal, porque a gente tem muitos profissionais que já passaram pela experiência de estar numa startup que deu certo, ou que chegou muito perto de dar certo. A gente já tem muito mais pessoas com formação em computação, com experiência trabalhando com produto, que foi para fora, que voltou, e tem mais capital do que tinha. Tem mais VCs, o ecossistema se desenvolveu, mas ainda tem muitos problemas enormes a serem resolvidos. Então a gente está num momento muito legal para ser empreendedor no Brasil e na América Latina. Esse ano em particular vai ser osso, então está sendo osso, né, por causa do mercado, mas eu não vejo esses ciclos como assim, esse ano que vem. Eu vejo esses ciclos como Uhum. ciclos de 10 anos. Eu tenho muita esperança pelo que vai acontecer em termos de tecnologia nessas próximas décadas. A segunda coisa é que, por conta disso também, eu sou mentora da Endeavor há muito tempo, por causa da minha experiência no Tumblr e depois no Duolingo, e de dar valor também, eu já fui mentora. Eu converso com empreendedores de muito alto calibre, mas que não tinham acesso a informações que eu, por exemplo, estando no Duolingo, tinha acesso. Então, isso é uma das razões Uhum. que criou a Latitude, inclusive. Então,
eu fazia uma mentoria com algum fundador que era muito mais inteligente, muito mais ambicioso do que eu, que estava fazendo coisas que eu não teria conseguido fazer, mas que falava comigo sobre growth de uma forma que para mim era obviamente não sofisticada. E não porque eu sou mais inteligente, mas porque eu tava num time de pessoas que era assim, o cara que se formou no alto da, assim, o número 1 da classe dele, da Carnegie Mellon em engenharia. A menina que se formou número 1 da classe dela em MIT em engenharia. Né? E aí, a Natalie Glantz, que veio do Google e agora, sabe, era diretora de engenharia no Google nos Estados Unidos. Então, eram equipes muito fortes e eu tinha acesso a muita coisa acontecendo de primeira mão. Então, faltava um pouco dessa conexão. E eu acho que no Brasil a gente também começou a aprender uns dos outros, mas assim, empreendedores brasileiros aprendendo de empreendedores brasileiros. Que é legal, porque tem empreendedores brasileiros muito legais, mas como a gente falou, o ecossistema tem um pouco a alcançar não só o Vale do Silício, mas talvez até a China, e a gente tem muito a aprender de muitos outros lugares. Então, quebrar essa barreira é algo que começou a acontecer com mais frequência por causa da pandemia, porque todo mundo entendeu que tinha que estar no Zoom, que para a Latitude foi assim quase que uma sorte, porque a gente lançou na pandemia, então tinha gente do mundo inteiro se conectando para se ajudar, porque não tinha como ir para um lugar local. Então, essas são as diferenças que eu noto e também explicando um pouco do porquê a gente criou a Latitude e os problemas que a gente está tentando resolver para fazer com que seja ainda mais fácil dar certo. Ainda mais fácil assim, é muito difícil. Então, ainda menos difícil ser empreendedor de sucesso no Brasil e na América Latina. E também a oportunidade de se conectar com outros latinos. E você tem visto muito empreendedor brasileiro abrindo startup nos Estados Unidos por não ter dado certo aqui ou o primeiro negócio já nos Estados Unidos porque lá é melhor, a oportunidade é melhor, enfim. Olha, em termos de abrir startup nos Estados Unidos, a gente tem a Latitude, a gente criou um negócio que chama Latitude Go, hoje a gente ainda vai mudar o nome, não vamos Latam Summit, mas Latitude Go, que permite que você abra a sua empresa nos Estados Unidos, mas isso é uma coisa muito técnica, tipo, quando você abre empresa, sua startup no Brasil, muitas vezes para você receber investimento de um VC internacional, você precisa ter uma empresa nos Estados Unidos. Tá. Aí, para você não pagar imposto nos Estados Unidos, você abre uma Caimã para você proteger e tal, chama Cayman Sandwich. Isso é uma das coisas que a gente faz na Latitude. Mas em termos do mercado mesmo, do empreendedor abrir uma startup para consumidores brasileiros, por exemplo, ou na América Latina ou nos Estados Unidos, eu notei nos últimos 10 anos, antes da Latitude, muito mais empreendedores que faziam assim, lancei no Brasil, agora eu vou para o Vale. E é um salto enorme, porque o mercado é muito diferente, porque provavelmente o seu inglês não é tão bom assim, então você não vai ser levado tão a sério. É muito mais competitivo, porque já tem muitas soluções, você não tem tantos contatos, você vai ter que começar do zero. Então é muito mais difícil você dar esse mega salto. Claro que existem empreendedores que fizeram isso com sucesso, mas são exceções. A gente acredita que tem muito mais oportunidade. Em primeiro lugar, o Brasil tem muita oportunidade, porque dentro da América Latina ou no mundo é um país enorme, com uma população enorme. Todo mundo fala português, os outros latinos não sabem falar português, então é muito difícil de entrar no nosso mercado, que é uma coisa que eu percebi ajudando empresas americanas a tentarem entrar no Brasil. Mas, fora isso, tem uma oportunidade enorme de aprender de empreendedores em outros países da América Latina, porque esses mercados tendem a ser mais similares ao mercado brasileiro de vários quesitos, muito mais do que nos Estados Unidos ou do que países que são considerados desenvolvidos. Sim. Porque as nossas economias são diferentes, porque os problemas são diferentes, porque até a gente como pessoa, a gente é bem diferente. Assim, a gente tende a se dar mais com outros latinos do que com americanos por questões de como a gente se relaciona com os outros. E a gente não estava conversando com mexicano, com colombiano, até com argentino, que está aí do lado, sabe? Em termos de melhores empreendedores se ajudando. E não só a gente pode aprender um dos outros, mas como os mercados são mais similares, tem muita oportunidade para lançar uma empresa no Brasil e aí lançar no México, por exemplo. Ou lançar na Colômbia também, mas o México é um mercado, o segundo maior mercado, né? E o mercado de startup no México está aquecido, mas eu diria que ele está alguns anos atrás do brasileiro. Então, a gente tem uma vantagem nesse sentido também. Então, não que não exista a oportunidade de criar empresas no Brasil, startups, já pensando numa oportunidade global. Eu acho que total tem, e a gente até encoraja
founders a já pensarem assim, porque humanos, em geral, são muito mais parecidos do que a gente acha que eles são ao redor do mundo. Mas o Brasil e a América Latina já tem uma oportunidade muito legal e que outros países, seja empreendedores chineses, indianos, indonésios e americanos, ou até europeus, têm muito mais dificuldade de penetrar. O problema também é que tem a questão do crescimento a qualquer custo, né? Crescimento, crescimento, cifra, e aí não tem uma boa estratégia por trás disso, e aí já quer internacionalizar no primeiro ano. Não temos mais essa de crescimento a todo custo, né? Principalmente com essas ondas de layoffs desde o ano passado. Sim, então eu acho que até, de certa forma, o que está acontecendo com o mercado pode ser bom a longo prazo, porque, que nem a gente estava falando do marketing pago antes. Agora é muito mais importante você crescer entendendo exatamente qual que são os unit economics da sua empresa, não sei como que fala assim em português. Exatamente o que custa quanto e quanto você ganha de cada consumidor e, sabe, a matemática por trás do negócio todo e criar produtos que realmente são, né, tem product market fit, ou são úteis para uma grande população e você mede isso através da aderência e da retenção naquele mercado antes de você começar a pensar na parte do crescimento. Você tem que criar um negócio que tem valor e que realmente soluciona um negócio importante. Então, você tem que saber como medir isso e como chegar nesse momento antes de começar a pensar, vou internacionalizar. Até o mesmo Duolingo, que lançou nos Estados Unidos primeiro, não pegou e lançou no mundo inteiro. Assim, o Duolingo estava disponível nas App Stores em 2013, 2012. Estava disponível nas App Stores do mundo inteiro, menos na China, né? Mas você ainda tem que passar por como fala? Tradução. Localização ou tradução. A localização do Duolingo era mínima, então a gente só traduzia mesmo, não ficava trocando as coisas a partir de cada país. Mas para fazer um lançamento, dependendo do tipo de empresa que você tem, e a Duolingo é um B2C, que é uma empresa que é uma app que ainda é interessante para qualquer pessoa, assim, não precisa ser uma empresa específica, numa área específica, você quer pensar em como que você vai fazer um lançamento para usar esse momento de forma vantajosa para que o mercado te conheça, como que você vai aprender com essa experiência para depois fazer modificações que você precisa. Então, você já sair atirando para todos os lados não funciona super bem. Mas outra coisa que eu já vi empreendedores fazerem e dar certo é colocar o aplicativo lá, talvez você escolha inglês e espanhol. São 2 idiomas grandes. E ver se tem aderência orgânica em algum país. Ou outro país. Então, por exemplo, Duolingo e Tumblr, os dois começaram a observar aderência orgânica sem tentar nada no Brasil, logo no começo. Aí eles pensaram, vamos olhar para o Brasil. Por que as pessoas estão usando lá? Vamos ver se a gente pega e cresce, em vez de pegar e lançar no lugar que não se sabe nada. Sair atirando para tudo quanto é lado. Exato. Não queria falar sobre esse assunto, que é um assunto chato, mas, né, layoffs a gente tem que falar. De alguma forma, impactou a Latitude? Vocês fizeram cortes? Fizemos cortes, impactou a Latitude, sim. A Latitude, de modo geral, assim, foi afetada porque a gente pensa todo dia em como que a gente apoia todos os empreendedores da Latitude. A gente tem uma comunidade de mais de 1.300 pessoas e tem 100 empresas no nosso portfólio. Então, assim, pensar muito sobre como conectar pessoas umas com as outras para se dar dica, para ensinar umas às outras as melhores práticas, a se ajudar a recolocar pessoas, esse tipo de coisa foi afetado. Mas a Latitude em si também foi afetada. A gente fez um layoff e cortou... esqueci agora qual que era... acho que tipo 1/3 da equipe, assim. Esse ano? Oi? Foi esse ano? Foi esse ano. Cortamos 16 pessoas. Foi quase uma equipe inteira, então a equipe que estava fazendo todo o trabalho de comunidade e programação da Latitude. A gente estava numa situação um pouco diferente, porque a gente aproveitou o fato de que a gente sabia que as coisas iam ficar muito mais difíceis e que a gente ia ter que demorar mais para pensar em assim, se a gente quisesse levantar a capital de novo. E aí também juntou com o fato de que a gente sabia que as pessoas que entravam na Latitude queriam entrar para participar da comunidade e não necessariamente para participar da programação, que era o que estava levando era o que dava mais trabalho. E também que ser uma empresa enxuta ajuda a empresa a se mover de forma mais rápida. A gente levantou capital da Andreessen Horowitz, da NFX e da Endeavor, $13 milhões. Então a gente
a gente comprou uma responsabilidade muito grande de virar uma empresa de tecnologia altamente escalável. Então, a parte de produto da Latitude, que é o Latitude Go, e outros produtos que a gente está lançando em breve, tomaram um papel muito importante na empresa. Então, a gente fez layoff, 16 pessoas no mesmo dia. Foi um dos piores dias da minha vida, facilmente. Não é uma tarefa muito agradável. Não, principalmente porque muitas pessoas que são mandadas embora em layoff são ótimos profissionais que se esforçaram Sim. muito pela sua empresa. Então, Sim. não é justo, sabe? Complicado. Mas o que eu posso dizer é que eu estou em contato com quase todos e tenho uma amizade boa com eles. Alguns a gente até ajudou bastante em conseguir, eu diria que um emprego talvez até melhor do que o que eles tinham. Uhum. E outros resolveram que não estão querendo se comprometer com o emprego no momento, estão fazendo consultoria ali, estão viajando pelo, sei lá, por vários países. Então, no geral, tá todo mundo bem, mas não é fácil nem fazer layoff, mas muito menos você ser demitido num layoff. E o mercado não tá nada fácil para achar emprego. E falando em Latitude, que em breve novos produtos, tem algum spoiler aí que podemos revelar? Sim, ó, a gente vai fazer todos os nossos announcements, né, no Vamos Latam Summit, que vai ser em São Paulo, dias Setembro. 28 e 29 de setembro. A gente anunciou hoje que o Ben Horowitz vai palestrar. Ele vai palestrar, como fala, de forma digital. Ele é o nosso participante digital, mas eu tô muito animada porque eu nunca vi o Ben Horowitz falar pra América Latina, sobre a América Latina, então vai ser muito legal. E a gente vai anunciar muita coisa lá. Em termos do que a gente está criando, assim, primeiro eu vou começar com comunidade Latitude e para empresas que recebem investimento. A gente está criando uma plataforma para os nossos founders. Hoje já tem, assim como você vê quem são todos os investidores da América Latina, por estágio, por geografia, em que tipo de empresa se interessa e quais são os founders da Latitude que têm investimento para você conseguir se apresentar um ao outro. Então, espero que isso vai ajudar muito o ecossistema e também a gente vai adicionar anjos e ainda também deixar que empreendedores escrevam como que foi a experiência de investimento deles, porque tem investidores incríveis e tem investidores que não são incríveis e que tratam o empreendedor mal e é importante que empreendedores tenham uma forma escalável de contar um ao outro como foi a experiência para que a gente consiga proteger mais empreendedores dessas experiências. Do lado dos produtos externos à Latitude, a gente tem o Latitude Go. Então, esse produto está ficando mais sofisticado e crescendo. Para quem precisa incorporar a empresa nos Estados Unidos ou um Cayman Entity. A gente também vai lançar um produto para ajudar todas as empresas que formarem com a gente a ficarem, como fala, compliant, tipo, pagar imposto da forma correta, Sim. porque pagar nos Estados Unidos, aí ele cai, mano, você acaba precisando de um monte de serviços diferentes. É super dolorido, complicado, caro, demorado. Eu sendo founder e CEO da Latitude, eu já tive que lidar com muitas dessas coisas, abrir conta de banco, entender como pegar dinheiro dali para colocar ali para pagar o seu funcionário brasileiro, para pagar. Essas coisas são muito chatas, então a gente quer resolver. Então, assim, essas dores malas que o fundador não quer lidar, porque não é por isso que ele criou ou ela criou uma empresa. E aí a gente vai lançar também produtos financeiros para empreendedores. Que legal. Então a gente está indo para o lado fintech. E essa é a ideia. A gente mapeou quais são as maiores dores de empreendedores, desse lado mais não sexy das coisas, para fazer com que seja mais fácil você não dar ruim por razões muito fora do seu controle, que não tem nada a ver com a sua startup e com seus funcionários, porque ser empreendedor no Brasil é diferente de ser empreendedor nos Estados Unidos, porque as coisas ficam complicadinhas no lado jurídico e do lado financeiro. E aí a gente vai lançar também um documento em breve, eu não sei quando que esse episódio sai, então eu não posso falar exatamente o que é, mas é um documento também que vai facilitar muito o investimento early stage, porque esses documentos são complicados, tem um monte de adendos, são longos, difíceis de entender, então a gente quer fazer com que seja muito mais padronizado. E isso vai ajudar também anjos e investidores early stage, porque você não tem que ficar lendo todos os contratos um a um e negociando. O negócio assim, tá lá e ele ajuda o founder também a não entrar em cilada, que é normalmente onde a gente foca. Ou seja, gente, fiquem ligados que tem muita novidade para facilitar a vida de você, empreendedor, e com certeza essas novidades vocês poderão conferir em breve no Startups também.
Então fiquem ligadinhos. Com certeza. E uma outra coisa que eu lembro de ter falado contigo em outubro sobre o lançamento do Tarasa Collective, né, o grupo de investidoras Sim. anjo, incluindo você, para investir em empresas da América Latina. Nesses 6, 7 meses que se passaram, o que avançou? Explica melhor para o pessoal que está nos vendo e ouvindo do que se trata. Explico. Então, somos 16 mulheres da América Latina e dos Estados Unidos que se juntaram para investir em startups early stage, com foco na América Latina, que quase todas estão na América Latina. Não tem que ser feita, não tem que ter fundadora mulher. A gente criou esse Tarasa Collective porque muito empreendedor fala, eu adoraria também uma investidora mulher, porque a maioria tem investidor, é tudo homem, né? Tipo, Sim. anjos e VCs. Adoraria ter, mas não achei. Eu adoraria ter, tá difícil de achar. E também porque ter vamos dizer, 16 mulheres fazendo parte do seu conselho pode ajudar muito, porque 50% da população é de mulher, então a gente talvez tenha um olhar que ajude o seu business. E somos mulheres que têm acesso a muita coisa, assim, tipo, a contatos, a experiência em várias startups conhecidas na América Latina, VCs internacionais, etc. A gente, todas nós colocamos um dinheiro já, então já está colocado, não é assim, tipo, vamos ver quanto que a gente investe. A gente já colocou um dinheiro, a gente criou um fundo nosso, e agora a gente está escolhendo as startups que a gente vai investir. Nós fizemos 3 investimentos até agora. Tem sido bem legal, a gente está recebendo startups de muito alto calibre, mas adoraria receber mais. Eu, pessoalmente, sou muito devagar, porque eu tenho 1000 coisas acontecendo aí, me manda mensagem e eu demoro para responder, e eu odeio demorar a responder para empreendedor. Mas tá legal. Outra coisa que eu diria é que é um processo devagar, a gente se encontra uma vez por semana no Zoom, aí a gente tem todo um processo de como que a gente aprova e se convence uma outra que esse é um bom investimento. Então a gente está um modelo um pouco novo, e acho que tá funcionando, mas a gente está aprendendo muito também, assim, a conseguir operar de forma mais rápida cada vez, porque para o empreendedor é muito chato você ver se, tipo, um grupo de investimento tá interessado e depois e receber resposta, tipo, um mês depois. Sim. Bom, até porque são 16 mulheres, né? Até a mulherada, todas terem agenda, todas conseguirem definir as coisas. Somos empreendedoras, somos VCs, somos mães, somos esposas, etc. Mas tem algumas de nós que tá mais, tem algumas de nós que está mais envolvida. Tá certa essa confirmação? Certa resposta. Obrigada! E tem algumas que estão mais de boa e falam assim, o que vocês decidirem tá decidido. Tá. Mas é bem legal, e eu acho que, assim, o point é que pra gente conseguir ter mais diversidade no mundo de tecnologia, de startups, não é só ter mais mulheres e outras minorias tentando criar startups, mas tem que ter mais mulheres e outras minorias do lado do investidor. Porque se os investidores são todos parecidos uns com os outros e têm histórias de vida muito parecidas uns com os outros, eles vão fazer escolhas muito parecidas e aí não permite que outros entrem e criem empresas que saciem as necessidades da maioria da população. Total. Então, é por isso que a gente está fazendo isso. Muito bem. E por falar em mulheres, para a gente encerrar esse nosso papo, é difícil ser mulher no mundo da tecnologia? Fabi, eu não vou mentir para você e falar que não. Eu nunca fui homem, né, no mundo de tecnologia, então é difícil comparar, mas eu tenho as minhas resguardas. Eu tenho muita sorte porque os meus 2 co-founders são muito legais, o Yuri e o Brian, eles apoiam muito iniciativas, mas é difícil sim, por muitas razões. Eu, por sorte, cheguei diria num lugar que eu tenho até vantagem, sabe? Tipo, às vezes eu sou convidada para participar de podcast ou para falar em eventos, com certeza porque eu tenho uma experiência muito legal, mas também porque alguém lembrou quem que é uma mulher que a gente conhece nesse meio, sabe? Sim. Então eu sei que eu nesse sentido, assim, tem poucas vantagens e assim, para alguém como eu, vale a pena ir atrás de todas, porque aí tem mais mulheres, tem mais representatividade, a gente abre mais portas, a gente faz mais apresentações umas para as outras e etc. Mas tem muito menos de nós que chega aqui e que vai chegar no quesito, sabe, num papel de VC. Sim. Tem dificuldades, assim, tipo, já, assim, ao longo da minha carreira, mas principalmente quando eu tinha 20 e poucos anos, você entender, assim, esse papel de
querer ser bonita no Brasil, principalmente na América Latina, e ter contato com homem. A maioria das pessoas que você está trabalhando são homens, e alguns se interessam por você de forma profissional, e alguns se interessam de você por forma não. E aí saber navegar como fazer isso, porque alguns deles são seus chefes, sabe? Essas coisas. Complicado. É sempre complicado, e como tem essa diferença de gênero, e aí especialmente afeta a diferença de poder dentro das empresas, não tem como não dar ruim. E é difícil você estar num evento, alguma coisa, sabe, numa equipe, ou qualquer coisa, assim, se olhar em volta e só ter um homem, dá um desespero, sabe? Dá desespero. Tipo, eu tenho a sorte de ter a Fê Calói na nossa equipe, né? A Fê Calói liderou muita coisa no Google for Startups no Brasil por muito tempo. Então a gente muitas vezes se olha e fala assim, desespero, sabe? Tipo, eu fui convidada pra isso, olha quem tá convidada. Aí ela me manda, tipo, tipo, 30 homens e a Fê Calói. Mano, Fê Calói, você precisa ir nesse negócio porque tem que ter uma mulher, sabe? Ou do outro ela, mas por que? E aí, tipo, aí a gente reclama pra alguém, assim, aí um amigo fala assim, qual que é o problema? Eles convidaram os amigos deles. Não, você não tá entendendo, é um problema sistêmico, a gente tem que mudar as coisas e tal. Então, é difícil, também tem menos mulheres ainda que são engenheiras, por exemplo, por razões sistêmicas. Também tem o problema de, assim, nós mulheres temos que ter, se a gente quer ter filho, tem que ter filho até uma certa idade, aí tem que começar a priorizar, porque a Sheryl Sandberg falou que você pode ter tudo, mas na verdade você não pode ter tudo, você só pode ter tudo se você é a Sheryl Sandberg e consegue contratar babá. Então você tem que escolher para que lado você vai. Aí você tem filho, você sai do trabalho, depois você tem que voltar, ou você desiste. Sabe? Então, tem todas as complicações, mas eu acho que, assim, mulheres, não desistam. Nunca foi mais fácil para nós. E a gente tá num momento que a gente tem um momento, assim, como fala, as coisas estão se movendo numa certa direção e a gente tem que continuar se aproveitando desse momento para conseguir abrir mais espaço para nós, para as nossas filhas e as nossas netas. E tem muito homem aliado também. Então, vamos atrás das oportunidades, vamos entender como se ajudar e como conseguir mais espaço, como conseguir mais investimento, como ser as pessoas que decidem quem recebe investimento e por assim vai. Muito bem. Gina, adorei o nosso papo. Super obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Obrigada a você, obrigada, Gustavo. E por falar em Gustavo, o senhor Gustavo, eu gostei muito da ideia da Gina. A gente podia fazer um episódio do podcast com o lado deu ruim do ecossistema. Vai roubar minha ideia. Mas não vou roubar. Vou dar os devidos direitos autorais. Tá. Eu tô até com o microfone aqui, olha, que eu comprei e nunca usei pra fazer o podcast. Olha lá. Mas legal, né? Não, demais. Eu queria chamar de The B-Side, mas pode ser que eu faça em inglês. Então, pode pegar o português, porque eu sou muito mais inteligente em inglês. Tá bom. A gente conversa melhor sobre. Calma. Tá. Não tô vamos... muito calma. Pode roubar, porque provavelmente eu não vou fazer nenhum momento próximo, e se eu fizer vai ser em inglês. Tá certo, então. Gente, você que está nos assistindo, nos ouvindo, esse é o último episódio da segunda temporada, mas muito em breve, óbvio que vamos ter uma terceira temporada com muito mais gente legal aqui para conversar com a gente. Olha lá, dancinha de terceira temporada. Gente, super obrigada você que nos ouviu até aqui. Até a próxima. Beijo.